Muito bem, meus queridos, vamos lá. Qual que é o objetivo desse vídeo, dessa aula? O objetivo disso aqui é, primeiro, a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial e o que ela tá, onde ela está contribuindo, não só com designers, mas com fotógrafos também, e sim, contribuindo, tá? E ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê que é muito mais confortável, eu diria, e não é nem confortável, não é a palavra certa, mas é muito mais inteligente, essa é a palavra, a gente entender que a inteligência artificial está contribuindo para o nosso trabalho. Eu como artista digital, meu amigo Piqui como fotógrafo, enfim, é muito mais inteligente a gente usar a inteligência artificial como contribuinte no nosso trabalho do que como concorrente ou como substituto, tá? Eu já fiz um vídeo reagindo ao Marco, tá? Que é um artista excepcional, falando sobre IA. Eu já falei muito, talvez eu faça um vídeo meu falando sobre isso, tá? Mais pra frente. Mas hoje eu quero realmente mostrar para vocês três coisas, tá? Esse vídeo vai girar em torno de três coisas. Primeiro, essa imagem original é uma foto, né? Que o meu amigo, grande amigo Marcos Vinícius, o Piqui, fez, tá? Ele é um baita fotógrafo, eu sou muito fã do trabalho dele. E aí, o que ele fez? Ele pegou essa imagem, jogou no chat GPT, botou lá um prompt com o direcionamento dele, ele fez uma direção de arte, direção de luz e etc, tá? E o chat GPT entregou isso aqui para ele. Entregou essa imagem para ele, que se você pode ver, obviamente ele segue exatamente os elementos que tem na imagem original, tá? As plantas e tudo mais, só que ele traz um pouco mais de volume, ele traz um pouco de direção de luz, uma luz, a gente pode perceber que é uma luz natural e claramente essa luz aqui não é uma luz artificial, é uma luz do sol mesmo, tá? Claramente, assim, dá pra gente ver e perceber e sentir até que essa iluminação aqui é uma iluminação mais natural. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que por mais que a inteligência artificial já está muito avançado, já está muito boa, ela realmente está fazendo coisas extraordinárias, mas eu quero mostrar para vocês que ainda vale muito a pena você saber fazer isso aqui manualmente para você ter mais liberdade. E não digo mais liberdade porque falar em liberdade quando você está falando em inteligência artificial e para gerar imagens é um pouco raso, superficial demais, porque querendo ou não a gente tem liberdade para pedir para ela fazer o que a gente quiser. Porém, a gente não tem previsibilidade. A gente não consegue prever se o que a gente pediu vai ser exatamente igual ao que está na nossa mente. E aí tá a grande vantagem, né, da gente saber fazer isso. Mesmo que a gente peça para a inteligência artificial fazer uma imagem dessa que, convenhamos, ficou muito bonita, a gente talvez queira dar um toque a mais, colocar a nossa identidade nessa imagem e que a inteligência artificial nem sempre vai conseguir fazer ou quase nunca vai conseguir fazer com tanta exatidão, com tanta perfeição quanto nós mesmos, entendeu? É claro, fazer um tratamento, uma pós-produção numa imagem dessa para chegar a esse resultado, a gente demora muito mais que um clique, né? A gente, na inteligência artificial, você prompta alguma coisa, dá um clique e ela te gera esse resultado incrível. Mas aqui a gente pode ver algumas coisas. Aqui, essas imagens aqui, eu só quis mostrar para vocês o original e a imagem gerada. Qual que é o objetivo desse vídeo? E fica quieto aqui comigo que você vai entender. O objetivo desse vídeo é eu pegar essa imagem aqui e fazer a minha pós-produção com base no que a IA entregou pro meu parceiro aí, pro meu amigo, tá? Por que com base no que ela entregou? Porque eu vou partir do pressuposto que o meu amigo fez um direcionamento, me deu um briefing que é o mesmo, quase teoricamente falando, é a mesmo direcionamento, é o mesmo briefing que ele deu para o chat GPT, tá? De direção de cor, ou direção de luz, direção de cor também, enfim, ambientação. Eu vou pegar esse direcionamento
e vou fazer, é, vou executar esse briefing na imagem original e a gente vai fazer um comparativo aí entre a imagem original, a imagem gerada e a imagem que eu posso produzir, tá? E depois eu vou fazer uma quarta imagem, tá? A gente vai ter essa imagem original, a imagem produzida, a imagem gerada e uma imagem que o direcionamento vai ficar por minha conta, tá? Eu vou incrementar alguns elementos a mais aí na direção de arte para a gente ter uma opção com a minha liberdade criativa, beleza? E aí a gente vai, obviamente, comparar os resultados e ver qual que satisfaz melhor, tá? O seu gosto, o gosto do cliente e o meu gosto também. E aí vocês vão comentar e falar, gostei mais dessa ou daquela, beleza? Mas o grande ponto é esse. Eu não quero aqui que esse não é um vídeo onde eu vou te provar que o ser humano consegue pós-produzir melhor do que uma. Não, não quero te provar, não é esse o ponto, tá? O ponto é brincar com o que eu amo fazer, que é pós-produção, e te mostrar que nem tudo tá perdido, gente. Quem sabe fazer, sabe direcionar. Ponto 1, esse é o principal ponto. Quem sabe fazer o que eu vou fazer com essa imagem aqui, sabe direcionar para quando ele não puder fazer, ele saber pedir para a inteligência artificial fazer para ele, como o meu amigo pediu e veio esse resultado lindão. Uma pessoa que não tem nenhuma noção de direção de luz, de harmonia de cor, de enfim, de volume, etc, não sabe, não faz a menor ideia de como pedir uma coisa dessa. Ele pode chegar nesse resultado? É claro que pode, porque hoje em dia qualquer animal consegue promptar uma coisa e o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial te entrega um resultado muito bom. Mas quem entende do processo não pede uma coisa na sorte, pede sabendo o que está pedindo, tá? E é aí que tá. É aí que tá o segredo da coisa, tá? Então, beleza. É claro que eu não vou fazer a pós-produção nessa imagem aqui, tá? E nem nessa. Eu vou usar essa como referência, mas é claro que como a gente vai usar os artifícios humanos para fazer uma pós-produção digna, né? Eu pedi o arquivo em RAW pro meu amigo. Então eu vou usar todos os artifícios que eu puder para fazer uma baita de uma pós-produção, tá? E vamos começar agora. Primeiro eu vou abrir aqui o RAW, tá? Deixa eu pesquisar aqui. Eu vou pegar o RAW aqui com o meu parceiro aqui. E a gente vai começar, beleza? Tá bom. Bem, deixa eu passar. Primeiro deixa eu mudar essa tela minha aqui. Para deixar eu pequenininho. Vou me colocar aqui para não atrapalhar muito, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro de tudo, deixa eu voltar aqui pro meu Photoshop. Não, deixa eu abrir a imagem aqui em outra tela. Vou abrir a imagem aqui gerada em outra tela, por quê? Porque eu quero pegar por base as cores, né, da imagem gerada para eu começar a mexer aqui. Tá. Vamos lá. Bem, eu tô com a imagem gerada, aquela imagem que vocês viram de referência aqui no meu outro monitor, tá? E eu vou buscar referências nessa imagem gerada para eu fazer o meu primeiro tratamento aqui com câmera RAW, tá? Pra gente tentar ter aí um aspecto bem parecido com o que a IA gerou pra gente, só que com um toque humano, tá? Esse primeiro tratamento é de lei, cara. É cor, é regular um pouquinho a cor. É claro que a gente não vai fazer o tratamento final aqui já. A gente vai primeiro fazer o grosso para depois a gente ir pro Photoshop e fazer os retoques necessários, tá? A luz, vamos lá, vou mexer na luz. Vou diminuir um pouco a exposição, tá?
dar um pouquinho mais de contraste. Eu não gosto de dar muito contraste aqui no Camera Raw, por quê? Porque quando a gente começa a fazer a pós, a gente vai colocando, sobrepondo um ajuste em cima do outro ali nas layers. Para fazer a pós, a gente normalmente precisa colocar um ajuste em cima do outro, né? E isso acaba gerando contraste por si só. Então eu não costumo colocar tanto contraste aqui, pelo contrário, eu costumo tirar contraste aqui no Camera Raw, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou colocar mais contraste para eu ter que fazer o mínimo possível na pós-produção para dar esse contraste, tá? E chegar num resultado relativamente mais rápido do que eu faria se fosse por minha conta, tá? Na última manipulação, talvez eu faça por minha conta um pouco mais demorado. Quero aumentar, não quero aumentar muito essa cor dessa luz aqui. A sombra eu vou tirar um pouco da sombra, aumentar aqui as partes claras, só para eu ter mais informações sobre os elementos lá atrás, tá? Os brancos eu aumento um pouco e os pretos que eu vou diminuir um pouquinho, tá? Vou aumentar um pouco o highlight aqui também. Beleza. A gente, tem uma coisa que eu consigo perceber aqui que é óbvio, né? A luz dessa imagem aqui, a direção da luz está diferente. A luz da imagem gerada por IA, ela tá vindo de trás, numa diagonal para trás, indo para a esquerda, né, bem forte ali. A gente pode ver a sombra, a projeção da sombra para a direita, assim, bem longa. Então a luz, ela não tá tão alta, ela tá um pouco baixa e ela tá bem forte ali. E já aqui não, a luz aqui tá um pouco branda, a gente pode ver que não é só uma luz, né, que ele tá usando, porque há várias projeções de sombra aqui, então tem um jogo de luz, obviamente, que ele tá usando, e não é uma luz, é uma luz mais soft, tá? Talvez aqui ele esteja com softbox ou toda a parafernália para não deixar uma luz tão dura quanto tá na inteligência artificial, tá? Então pode ser que a gente tenha um problema se a gente quiser reproduzir a luz dura que a inteligência artificial produziu, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela não pega exatamente essa foto e trabalha em cima dela. Ela gera uma outra imagem com base nessa foto. Então ela pode mudar a direção da luz e a intensidade da luz sem você perceber que foi uma manipulação. Por quê? Porque não foi uma manipulação, foi é uma nova imagem, só que com os traços da imagem original, entendeu? Essa é a vantagem. A gente aqui, como a gente não tem essa capacidade, né, de alterar, a gente tem essa capacidade, mas não com tanta naturalidade de mudar drasticamente uma luz soft para uma luz dura, sem que você perceba que foi uma manipulação. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá? Tentando, claro, trazer para nossa imagem original as características da imagem gerada ali, uma luz mais forte, talvez não uma luz tão dura, mas uma luz mais intensa, uma sombra, talvez, não sei se a gente mexe tanto nessa sombra, porque puxar uma sombra demais também pode ser um problema, a gente pode acabar deixando muito artificial e não é esse o objetivo. O objetivo é deixar no mais natural possível, só que com as características do que a inteligência artificial nos entregou, tá? Beleza, aqui em light eu já fiz o que eu queria. Em cor, aqui é o seguinte, a gente tem uma foto um pouco mais com a temperatura mais fria, só que na inteligência artificial ela tá bem quente, tá? Ela tá com um aspecto mais quente, ela não tá tão azulada, ela tá mais pro lado do amarelo. Então aqui eu vou deixar exatamente assim, vou pôr um pouquinho de vibrance. Eu acho que nem precisa de tanto, tá? Os dois aqui tá ótimo. E a saturação? Não, a
saturação nem precisa, tá? Vou deixar quietinho aqui, não vou fazer mais nada aqui. Eu vou pôr um pouquinho de clarity, tá? Depois provavelmente eu vou fazer um ajuste mais refinado de nitidez, então não vou pôr tanta coisa aqui agora, tanta textura, usar tanto clarity aqui, para eu não carregar demais a minha imagem, mesmo depois sabendo que eu vou colocar mais um high pass ou alguma coisa para trazer mais esse volume, essa nitidez. Não vou mexer tanto assim, tá? Não vou pôr ruído agora, tá? Não vou pôr um ruidinho agora. Esse curves aqui eu poderia facilmente mexer aqui, só que eu acho que eu vou deixar para mexer na pós, tá? Eu não vou mexer aqui. Eu consigo ver na imagem da inteligência artificial que os pretos estão um pouco mais lavados do que aqui, tá? Eu tenho uma quantidade assim, ó, o preto não tá tão preto assim, tá? E eu tenho uma forte incidência de cor amarela nas luzes, principalmente na luz da plantinha aqui atrás, tá? Que dá pra ver nitidamente que é uma luz do sol mesmo, bem amarelona ali, mas eu não vou mexer aqui, tá? Ó, não vou mexer no curves aqui porque eu vou fazer o ajuste do curves lá na pós, beleza? Não vou fazer mais nada aqui, deixa eu ver, não vou puxar nem nada, não vou calibrar, vou deixar exatamente aqui. Beleza, vou segurar o Shift e vou abrir como Smart Object, tá? Ótimo. Bem, o tratamento que a gente colocou já deu para sentir uma diferença enorme, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, vou converter, vou criar uma cópia aqui, vou criar uma cópia e vou resetar tudo aqui pro default, tá? Ó, só para vocês verem o antes e o depois, tá? Vou pôr aqui raw e vou colocar aqui original. Beleza. Um antes e um depois do tratamento com raw, tá? Cara, a gente já consegue ver nitidamente aqui uma semelhança. Aqui tá muito saturada, né? Mas a gente consegue ver aqui uma nítida semelhança. Opa, tá indo já. Com a referência, tá? A gente pode ver aqui que a referência ela tá bem avermelhada, tá? Tá bem saturada. Deixa eu voltar aqui para minha câmera normal. Tá? Ela tá bem saturada, um tom mais avermelhado aqui, ó. Você pode perceber aqui que aqui a gente tem uma luz amarelada, tá vendo? Aqui a gente tem realmente uma luz mais amarelada, aqui tons de vermelho, as sombras são avermelhadas, tá? Aqui a gente vê nitidamente, até por causa da cor dessa madeira aqui, tá? Outra coisa que a gente pode pontuar, a gente consegue perceber que a luz aqui, ó, a luz passando por aqui, ela tá muito marcada, essa luz, então todo o resto aqui atrás fica em segundo plano mesmo, ó. A gente pode perceber essa chaleira aqui tá muito mais escura do que essa aqui, entendeu? Ela tá bem mais escura na cena, porque essa luz marcada e dura aqui, ela não se expande no cenário, tá? E tudo que tá fora da luz tende a ficar mais escuro. Então essa luz aqui não, essa luz aqui tá mais distribuída, tá? Essa luz aqui tá um pouco mais distribuída. Então tudo aqui tá iluminado, entendeu? A gente talvez possa fazer o que? Uma diminuição dessa expansão dessa luz, tá? Deixando apenas o pão de queijo um pouco mais iluminado. Eu acho muito difícil a gente fazer um rastro de luz como na referência
sem parecer forçado, tá? A gente pode tentar fazer algo sutil, um rastro de luz um pouco mais sutil, mas eu acho que, querendo ou não, vai ficar um pouco forçado. O que eu posso tentar fazer também é deixar essa sombra aqui. Você tá vendo que tem vários pontos de sombra, né? Porque tem vários pontos de luz. Provavelmente ele usou várias luzes. E cada luz vai projetar uma sombra, tá? Então, talvez eu possa tentar fazer uma mescla dessas sombras para ficar talvez uma sombra. Enfim, a gente pode tentar fazer alguma coisa com essa sombra para não ficar algo tão marcado assim, tá? Ficar um pouco mais natural. Mas eu acredito que esse rastro aqui vai ser bem difícil. Eu acho que eu não vou nem arriscar fazer, tá? Apenas deixar tudo lá no fundo um pouco mais escuro, talvez um pouco mais saturado. E vamos lá, vamos para pós, tá? Deixa eu voltar tudo isso aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar a imagem aberta aqui do outro lado, tá? Vou tirar ela daqui, vou pôr aqui ref e vou começar a trabalhar com essa aqui, tá? Tá, beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Quando eu olho pra cá, tá, gente? Eu tô olhando pra referência. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é limpar as paradas e mudar a forma das coisas, tá? Então eu vou deixar o meu raw aqui, vou criar uma cópia dele e vou começar a trabalhar nela, tá? Referência, beleza. Vou começar a trabalhar nela. Primeira coisa que eu vou trabalhar nela, vou dar uma limpada nela, vou fazer uma limpeza nela, tá? Primeiro eu vou rasterizar, vou fazer uma limpeza nela e vou mudar a forma das coisas. A gente pode perceber, obviamente, que na imagem gerada, a imagem gerada, ela é assim. Essa é a imagem gerada. Não, essa não é a imagem gerada. Essa aqui. Vamos ver. Aqui. Essa aqui é a gerada. Olha só, a gente pode perceber que os pães de queijo aqui são absurdamente redondos, tá? Cara, dificilmente você vai ver pão de queijo tão simétrico quanto esse aqui. Mas essa é a questão. A inteligência artificial, ela deixa tudo realmente muito artificial porque fica tudo muito perfeito. E às vezes a graça do negócio é justamente a imperfeição daquela coisa, entendeu? É o que faz tudo ficar, às vezes, bonito, entendeu? Então, é claro, eu vou tentar chegar num aspecto mais perfeito, até porque há clientes e clientes. Eu já peguei muita pós-produção onde a pessoa falava, cara, eu quero aquela forma tá um pouquinho torta. E era legal tá torto, mas eu quero ela reta. Beleza, a gente fazia uma parede, o tijolinho dela, tá vendo esse tijolinho aqui? Ele tá um pouquinho torto, eu quero que ele fique reto. Às vezes a imperfeição dava o charme da parada, mas tem gente que quer perfeito. Como eu falei que eu vou seguir os parâmetros da imagem gerada, eu vou fazer com que esses pães de queijo aqui fiquem não perfeitos, tá? Mas fiquem um pouco menos irregulares. Por exemplo, olha aqui, essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui, eu posso consertar isso, tá? Então é esse tipo de coisa que eu vou fazer nessa manipulação. Vamos começar limpando essa parada, tá? Vamos começar limpando. Eu não vou exagerar tanto na limpeza, eu já estou exagerando, mas eu não vou exagerar tanto aqui na limpeza para não ficar tão demorado assim. Ó, na inteligência artificial essa parada aqui, ó, não tá assim.
ela tá absolutamente branquinha, essa parte aqui, sem defeito nenhum, tá? Então, vamos tentar deixar assim também, tá? Beleza. Tá. Eu quero pães de queijo um pouco mais redondos, talvez. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa camada. Vou apertar Ctrl Shift X para eu abrir o Liquify, tá? E com o Liquify aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a forma dos pães de queijo um pouquinho mais avantajados, tá? Vamos supor que isso aqui é uma foto publicitária e a gente quer dar uma valorizada no produto. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, essa imperfeição eu consigo mexer aqui e vocês vão entender o porquê que eu dupliquei, etc. Tá? Para você que obviamente que não entendeu não pegou a dica aí de duplicar a camada, tá? Isso aqui eu posso até com o próprio Liquify dar um jeito nisso aqui, ó. Eu acho que tá ok, né? Vamos lá. Antes, depois. Deu uma boa melhorada, né? Beleza. O que acontece? Eu dupliquei porque eu vou precisar apenas das partes que eu mexi, tá? Eu não preciso gerar uma cópia dessa imagem e pegar toda a informação de uma outra imagem duplicada, tá? Quanto mais imagens, mais layers aqui, mais espaço que eu ocupar do meu stage, da minha prancheta, quanto mais espaço, mais pesado fica o meu arquivo, tá? Então, aqui, eu só alterei a área que eu quis, tá? Só alterei a área que eu quis. Aqui, talvez eu possa dar um grau aqui. Ótimo. E agora eu mesclo essas duas com Ctrl E ou Command E, tá? No Mac. E a gente tem aí, ó, uma imagem só com os ajustes que eu fiz. Não vai ocupar aquele espaço, parece uma besteira, né? Mas quando você começa a pôr layer em cima de layer em cima de layer, quando você vê, nossa, você acha bonito ter um arquivo de 500 layers. Mas às vezes metade ou, sei lá, 2/3 dessas layers não precisavam estar aí, seu arquivo não precisava ter 5 gigas. Tá? Não é questão de ser bonito ter um arquivo, fiz um arquivo gigante de 5 gigas com 1000 layers. Não, cara. Isso é basicamente não saber trabalhar com as layers, entendeu? É muito melhor você saber trabalhar, economizar espaço, economizar máquina, tá? Processamento e ter um arquivo mais enxuto, mais organizado, tá? Você não precisa ter um arquivo gigantesco para mostrar que você sabe demais mexer nas paradas, entendeu? Não precisa disso.
quem não sabe, essa ferramenta é o Patch, tá? Aqui, ó. Patch Tool. J. Uso bastante para limpeza. Não vou tirar esse rachado aqui, que eu acho que ele dá um charme, tá? Ó, primeiro passo é pães de queijo, ok, tá? Eu poderia, eu não precisava talvez ter deletado a imagem naquele momento, porque agora eu vou querer mexer nesse biscoito aqui e eu vou ter que fazer um outro liquify aqui. Infelizmente passou batido isso aqui, beleza? Eu vou fazer aqui sem problema. Copio, Ctrl J, duplico, né? Essa layer, Ctrl Shift X. E agora eu venho aqui e aqui eu vou dar uma valorizada aqui também. É muito importante você ser sutil, tá? Aqui, porque você está basicamente destruindo os pixels da sua imagem. Quanto menos você destruir, melhor, tá? Então, se você vem aqui e fala assim, tem que aumentar, então deixa eu aumentar. Cara, não precisa nem falar, né? Cuidado. Ok. Dei uma leve avantajada nele. O que eu vou fazer agora? Seguro o Alt, clico na máscara, ela vai fazer uma máscara invertida. Agora com o brush branco eu venho aqui e revelo apenas a área que eu mexi, tá? Não preciso do resto da imagem aqui. Fiz, ok, Ctrl E, seleciono as duas, Ctrl E, e essa aqui fica sendo a minha MNP, porque até aqui, ó, formas, foi o que eu alterei aqui. Uma coisa é, eu tô achando que caberia, mas aí eu não vou fazer isso não. Eu ia colocar um outro pão de queijo aqui, mas aí vai ficar com muita cara de manipulação e não é isso que eu quero, tá? Bem, na referência eu tô vendo aqui, tá, vamos lá. Agora eu vou mexer um pouco nas cores da parada. Eu vou usar, para mexer nas cores, eu vou usar o Curves. Vou usar o Curves primeiro, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou lavar um pouquinho os pretos, como eu falei pra vocês, né? Lá no Raw. Vou criar um outro Curves aqui. Vou colocar aqui, ó, preto. Vou criar um outro Curves. Por que eu vou criar um outro Curves aqui? Porque o primeiro foi só para mexer nos pretos. Se eu mexo nos pretos no primeiro e vou mexer nas cores na mesma layer, se eu não gostar tanto do preto que eu coloquei no primeiro Curves e eu mudar ele depois, eu vou alterar todos os outros ajustes que eu fiz nas outras cores. Então, eu preservo um Curve só para o preto, tá? E eu mudo as outras cores em outro Curves. Porque se por um acaso eu precisar mudar os pretos ou as cores, eu tenho isso em Curves separados, ok? E eu não preciso mexer em todos. Então aqui, cores. E aqui nas cores eu vou colocar amarelo nas luzes. Aqui eu ponho azul. Aqui o amarelo nas luzes. Aqui eu vou aumentar um pouco a intensidade da luz aqui. Não precisa ser tanto. Talvez aumente nos meios tons. Faço um contraste aqui. Tiro esse. Tá. Vou colocar um pouquinho de vermelho nas sombras. Pouco.
talvez esse ajuste não seja tão interessante fazer aqui com o Curves, tá? Talvez para fazer a sombra avermelhada eu use o Color Balance, que eu posso mexer no canal das cores, das sombras, tá? E aí eu deixo ela um pouquinho avermelhada, vou fazer isso. Aqui o que eu fiz? Eu adicionei um pouquinho de amarelo, tá? Nas luzes e adicionei mais luz a tudo. Eu não gosto muito de mexer no RGB quando eu mexo nas cores, como eu mencionei para vocês, mas eu acho que nesse caso aqui, deixa eu diminuir um pouco. E quando eu for pôr, eu vou deixar um pouco forte sim, mas quando eu for pôr mais luz, eu vou mexer em outro, tá? Em outro Curves, beleza? Deixei um pouco amarelado, ok. Talvez eu tenha passado um pouquinho do ponto. Beleza. Ok. Aqui no Color Balance eu vou pegar aqui o canal de Shadows, vou colocar uma pitadinha de vermelho, ok, bem pouquinho mesmo, vou pôr 2 aqui, e um pouquinho de amarelo, pô. Ok, tá, deixa eu diminuir um aqui, diminuir um aqui, deixa eu ver, ótimo, beleza, show de bola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou trabalhar bastante, não vou trabalhar o volume agora, luz e sombra, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um Selective Color aqui, e nos verdes, eu vou aumentar um pouco aqui, ó, vou tirar um pouco de preto, tá vendo essa folhagem aqui? Na referência da IA, ela é bem amarelada, cara, bem amarelada mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar esse amarelo nela, tá bem sutil, é porque se eu mexer aqui nos amarelos, ó, o amarelo em si mexe lá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse ajuste aqui, para mexer exclusivamente nessa folhagem. Legal. Boa. Tá, beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou inverter a minha máscara e vou dar uma valorizada aqui nessa folha. Acho que foi muito, hein? Posso dar uma diminuída aqui para não ficar tão, né? Mas ó, legal. Como eu falei, por que eu não vou aumentar tanto esse amarelo e deixar mais forte? Por que eu não dei 100% aqui e arrebento com esse amarelo aí? Porque, como eu falei para vocês, é impossível eu fazer uma luz solar entrando aqui agora sem parecer uma manipulação, tá? Fazer um rastro de luz mais duro e tudo mais. É impossível, cara. Então eu vou fazer o mais sutil possível, claro, respeitando a referência da IA ali, que é o grande lance desse vídeo aqui, tá? Agora sim eu acho que dá pra gente mexer com volumes, com luz e sombra aqui, com o objetivo de dar um volume a mais para isso aqui tudo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para fazer esse volume, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Curves, que é o ajuste que eu mais amo para fazer isso aqui. Vou diminuir um pouco aqui linearmente.
novamente, vou diminuir aqui um contraste com contraste, tá? Vou deixar assim, até porque se eu diminuir, se eu adiciono essa sombra com o Curves nos meios tons, eu adiciono um pouco mais de cor, né, nessa sombra. Se eu abaixar linearmente aqui, ele vai abaixar, né, sem modificar cores, ó. Vai abaixar linearmente. Agora, se eu puxo os meios tons aqui, ele deixa tudo um pouco mais escuro, tá? Esse é o objetivo. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar de volta aqui a minha imagem. Deixa eu abrir ela aqui que fica melhor. Deixa eu passar isso pra cá. Deixa eu abrir ela aqui do lado. Beleza. Deixa eu colocar essa aqui bem aqui. Pronto. Agora eu tenho ela direto aqui, não preciso ficar abrindo e fechando. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Linear. Deixa eu aumentar aqui. Linear. Beleza. Vou inverter a máscara, obviamente. Vou deixar um pouco de opacidade, menos flow, menos opacidade. E vou aqui fazer um trabalho agora minucioso de dodge and burn, basicamente. Essa sombra a gente vai ter que dar muita cor para ela, viu? Deixa eu tirar tudo aqui, peraí. Deixa eu tirar tudo aqui. Entender um pouco mais isso aqui, peraí. 10 de opacidade. Tá. A luz aqui tá vindo de todos os lados, cara. Tá iluminando muito bem. O papel dele ele fez, né? O papel dele ele fez, que era de iluminar a cena. Conseguiu fazer muito bem. Essa luz, essa sombra que eu tô fazendo, ela tá bem dura, ela tá bem uniforme, tá? Ela não tá colorida como eu queria. Ó. Beleza. Então eu vou pôr um pouquinho mais de cor nela. Quero pôr um pouquinho aqui, ó. Ó, maravilha. Um pouquinho mais de vermelho nela. Tem áreas aqui da referência que... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem áreas aqui na referência que a gente consegue ver até parece um linear burn, entendeu? Uma queima aqui, ó. A gente consegue ver que tá até avermelhado. Por quê? Porque naturalmente ficaria avermelhado com uma luz solar muito forte num elemento que é amarelado, um pouco avermelhado, num recipiente que é um pouco avermelhado, amadeirado. Todo esse reflexo de luzes iria incidir a uma cor avermelhada nos objetos. Até porque o pão de queijo, ele é sólido, mas a algum nível ali, principalmente com a luz do sol tão forte que a gente pode ver aqui, ele quase que é translúcido. Dependendo do pão de queijo, você consegue ver a luz através dele. Se você colocar ele na frente de uma luz muito forte, provavelmente a parte que você está vendo vai ficar um pouquinho iluminada, um pouquinho avermelhada até, por causa dessa translucidez desse elemento. Então a gente consegue ver alguns detalhes de vermelho, cara, aqui, ó. Talvez seja o caso da gente colocar algum efeito, tá? Talvez seja o caso da gente colocar algum blend mode aí numa das sombras para deixar com esse aspecto mais quente, tá? Então, se eu venho aqui, por exemplo, e coloco um linear burn,
um color burn em algum, eu consigo com o fio aqui diminuir o suficiente para deixar um pouco avermelhado, tá? Ó, a gente consegue ver que tá um pouco avermelhado. Deixa eu ver aqui, tá? O ideal, o que que seria o ideal? Recortar o pão de queijo direitinho para essa máscara ficar perfeitinha, tá? Como eu quero poupar muito tempo aqui, eu não fiz isso, mas eu posso vir ajeitando aqui de leve, tá? Para não ficar também zoada a parada. Se bem que essa parte aqui, mais avermelhada, faz sentido, tá? Eu posso até diminuir um pouco, mas faz sentido manter um pouco também. Aqui eu posso tirar. Deixa eu aumentar tudo aqui para tirar 100%. Tá? Ó, o Linear Burn eu gostei, ele deixou um pouco, ele deixou um pouco amarelado, tá? E um pouco avermelhado também as paradas aqui. Ó, eu posso deixar um pouco mais quente aqui nas sombras de contato, tá vendo? Gosto bastante disso. Deixar um pouco mais avermelhado ali nas sombras de contato. Ó, aqui, por exemplo. E aí eu posso diminuir um pouco mais, ó. A gente já tem uma sombra um pouco mais marcada aqui, tá? Aqui a gente já tem uma sombra um pouco mais marcada, o que dá margem pra gente ter também uma luz um pouco mais marcada, tá? Se a sombra tá muito marcada, a gente tende a ter uma luz mais marcada também. Outra coisa aqui que eu tô vendo na referência são esses biscoitinhos aqui, mesma coisa, a sombra deles é inclusive a mesma, tá? Mesma tonalidade, até porque são produtos muito semelhantes, tá? Para quem não conhece, aqui é o biscoito de queijo, tá? São sombra e luz bem semelhante, tá? E pela referência aqui é basicamente isso, ó. Antes e depois. Aqui passou um pouco do limite aqui. E aí quando passa do limite dá para perceber bem porque tá bem avermelhado, né? Então beleza, aqui tá ok. Deixa eu pôr um 20% aqui e tirar um pouco esse vermelhão aqui. Beleza. Vamos ver aqui, é ali em cima, aqui é aqui embaixo, tá ok, beleza. Agora eu quero um pouco de luz, então venho no Curves de novo e aqui eu vou arrebentar de luz, ó. Ok. Aí o que eu vou fazer? Diminuo a opacidade ali do meu brush e venho dando luz ao meu pão de queijo. Eu tô quase recortando esse pão de queijo para ficar perfeitinho aqui a parada e a gente não ter problema. Mas eu acho que aqui a gente vai conseguir fazer sem problema, ó. Tá ficando muito amarelada essa luz, não tem problema, depois a gente vai dar um jeito nela. O importante é que
a gente tá tendo um aspecto de luz bem legal aqui, uma luz mais forte, tá? Como na referência que a gente tem. Aqui tomar cuidado com essa parte, porque tá encostado ali, a gente não quer ter essa incoerência na luz e na sombra aqui. Tá? Aqui eu já venho apagando. Ok. Olha a diferença, né? A gente realmente consegue ver uma baita diferença aqui, só com os pequenos ajustes de luz e sombra que a gente fez. Deixa eu tentar fazer um blend if aqui, tirando aqui, ó, tirando aqui dos pretos, pra gente deixar um pouco mais natural. Ótimo, ótimo, ficou melhor. E aqui também, ó, sem dúvidas, aqui também tem, opa, aqui também tem luz. Na nossa referência, inclusive, tá bem claro que tem luz. A luz aqui na referência tá gritando ali. Beleza. Tá. Agora aqui também na boca do pote tem uma luzinha. Aqui também eu vou pôr, porque a luz da fotografia real tá um pouquinho diferente da luz, pouquinho não, né? Tá bastante diferente da luz da imagem gerada por IA, que tá vindo de outro lugar e de uma outra fonte de luz, né? Uma fonte de luz natural, que é o sol, provavelmente. Pela imagem ali parece uma janela aberta com o sol. Então vamos lá, aqui é o que? Aqui, original não, né? O original tá bem aqui, olha lá. Original, até agora tá assim. Vamos ver aqui, beleza. Agora, aqui é a sombra, né? Eu vou fazer uma outra sombra aqui. Agora eu vou fazer uma sombra com o Hue Saturation, só tirando a iluminação aqui. Para eu fazer uma sombra nos elementos, nesses elementos aqui. Tá? É um pouco incoerente fazer uma sombra aqui, porque a luz está vindo bem aqui, né? Então, deixa eu só disfarçar aqui um pouco, beleza? Deixa eu tirar daqui, beleza? Bem recortadinho, tá ótimo. Aqui também vou pôr, aí aqui já é mais tranquilo, porque aqui tá bem baixo, a luz tá vindo do alto, então passa aqui direto, sem ver. Tá? Beleza, vamos ver.
beleza. Vamos ver aqui também, eu vou pôr sombrinho também. Aí, aqui que tá o negócio, ó. Eu vou ter que criar uma outra sombra. Vou criar uma outra sombra agora para os elementos de segundo plano ou elementos secundários, tipo, não tá segundo plano, mas elementos tipo isso aqui, ó, uma vinheta mesmo, né? Basicamente uma vinheta. No Bully aqui, ó, a IA gerou uma fumaça meio zoada aqui. Essa fumaça da IA ficou um pouco zoadona ali. Peraí, não, deixa eu tirar um pouco desse aqui. Tá, deu uma escurecida. Aqui nesse aqui eu vou dar também. Não vou dar. Escurecer isso aqui é um problema, cara, porque é uma peça que reflete muita luz e qualquer coisinha que eu faço para escurecer fica muito artificial, cara. É um objeto branco e que reflete muita luz. Mas beleza, vamos testar assim pra gente ver o que dá, tá? Ó lá. Beleza. Só que não faz muito sentido. Não faz muito sentido eu escurecer demais isso aqui. Porque a luz não tá tão forte assim quanto na referência, saca? Talvez não seja o caso escurecer isso aí demais. Tá? Em relação à sombra, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa que muito provavelmente não vai rolar. Não vai rolar, porque eu vou perder muita informação aqui. Muita informação da textura da madeira lá. Se eu for fazer isso aqui, ó, para deixar a sombra mais uniforme, vou perder muita informação e aí não rola, tá? Eu não acho que eu vou colocar uma fumacinha aqui no Bully igual tem ali na inteligência artificial. Achei um pouco zoada essa fumaça. Não achei legal não. Mas beleza. Agora eu vou fazer algo mais simples aqui, que é o que? Eu vou fazer um merge de tudo aqui e vou vir aqui em Lens Correction. Lens Correction não, mas não vou vir primeiro em Lens Correction não. Vou vir em Lens Blur. Radius. É exatamente essa aberração que eu quero. Brightness aqui. Que é isso? Eu tinha que ter colocado, eu tinha que ter feito uma máscara ali, cara, uma layer mask ali. None.
deixar assim, porque o que eu quero é fazer eu quero apenas masculina, tá legal. Eu quero apenas os brilhos aqui, um pouco mais de intensidade. Nem tanto, né? Nem tanto. Risco linearidade é legal porque eu consigo diminuir com o fio. Mesmo assim aqui não ficou do jeito que eu queria. Eu vou ter que dar uma apelada ali, tá? Vou ter que vir aqui, talvez colocar mexer na exposição aqui, dar um estouro aqui. Ok, o offset eu nem preciso de... Tá. E agora eu venho somente aqui em pontos específicos. Show. Tipo uns bloom. Na referência tem demais por causa da intensidade da luz, né? Claro, a intensidade da luz lá tá absurda. Aqui nem tanto, mas aqui talvez eu possa até dar uma valorizada aqui, ó. Basicamente dando ao meu produto um pouco mais de luz, de pontos de luz específicos com mais intensidade. Vamos ver aqui. Ó, consegue ver? Aqui ficou bem artificial. Vou tirar um pouco. Tá? Isso aqui também. Ó. Boa. Tá, deixa eu ver. Aqui em pontos como esse aqui, eu posso dar uma... Apesar de gostar do amarelo,
Agora o que eu vou fazer aqui para finalizar, gente? Já vou finalizar. Vou colocar um curves geral. Vou colocar um curves geral aqui. Tá? Vou chamar um vermelhão aqui. Tem um azul aqui também. Preto lá atrás está realmente bem forte na referência, viu? Tipo, eu falo preto lá no fundo. Mas isso aí eu acho que eu vou fazer com o Camera Raw. Ou talvez aqui eu consiga fazer o seguinte. Merge. Tá? Aí eu venho aqui. Só aumento um pouquinho o brilho disso aqui. Soft Light tá legal. Vamos dar uma mesclada aqui. Agora, vamos brincar um pouquinho com o Camera Raw. Só para uns ajustes mais gerais mesmo. Quero deixar a cena um pouco mais avermelhada. Aqui não vou mexer em nada. Aqui eu quero um pouco mais vermelho. Então eu vou mais pro lado do amarelo e do magenta. Vibrance eu aumento um pouquinho, saturação talvez não, nem tanto, talvez até diminua um pouco, tá? Eu quero um pouquinho mais de clarity e textura. Color mixer no verde eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo. Não mexo mais em nada. No color grade aqui que eu venho nos shadows e ponho um pouquinho. Se eu colocar aqui perto do magenta, não vou ter o que eu quero. Vou colocar um pouco laranja aqui, só que deixa eu ver aqui. Assim pode ser que seja. Aqui um pouco mais pro lado do amarelo, não. Aí eu posso puxar mais pro lado do azul para dar uma equilibrada na parada, mas mesmo assim não vai rolar. O neutro eu deixo neutro. Talvez o shadow também eu deixe neutro. Os highlights aqui um pouco mais avermelhados, até que, ó, beleza. Deixou a atmosfera um pouco mais avermelhada. Vamos ver aqui, option. Eu vou pôr aqui uma vinhetinha
heavy. Tá. Calibration. Aí eu vou puxar demais pro vermelho. Não quero. Talvez o verde eu deixe um pouco mais saturado por causa do capinzinho ali, mas aí eu pego um pouco do amarelo também, então não. Bem, eu não vou mexer muito mais aqui, eu vou tirar um pouco aqui da exposição. Eita, tirei demais. Vou puxar um pouco aqui também dos pretos, beleza? Cara, eu acho que agora eu vou fazer um ajuste aqui um pouco ousado, mas eu acho que vai ser interessante de ver. Deixa eu pegar aqui um radial gradiente. Que essa luz não tá vindo ali, eu tô tentando forçar uma luz que não existe, cara. Isso pode estar sendo um problema, tá? Mas aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, só para eu ter uma direçãozinha a mais de luz, assim, bem sutil. Lembra que eu falei que eu ia tentar fazer uma coisa mais sutil? Então aqui eu posso deixar um pouquinho mais sutil, só para primeiro a gente, né, mostrar de fato o nosso produto mais iluminado e tentar trazer um pouco dessa direção de luz da nossa referência, né? E pô, deixa eu até me pôr, agora que eu vi que eu, oh meu Deus, agora que eu vi que eu tô com a câmera zona aqui, e aí talvez vocês não tenham visto um monte de coisa, né? Mas enfim, eu fui falando, eu falo pra caramba também. Bem, aqui, tá. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Aí, o que eu vou fazer? Mais aqui, e eu vou colocar um linear burn aqui, um gradiente linear aqui, um pouco mais escurinho, tá? Com contrastezinho um pouquinho mais marcado aqui, talvez. Vamos dar um ok aqui pra gente ver o que virou. Beleza. Bem, gente, eu vou pegar agora essa imagem, tá? Vou colocar ela do lado da nossa imagem de referência e a gente vai ver de qual que é. Bem, ó, sinceramente, cara, eu gostei, tá? Aqui a gente tem uma imagem muito mais saturada desse lado aqui, que é a de IA, que claramente você bate o olho e você fala, puta, é uma IA, tá? Só que assim, esse lado aqui, por mais desaturada que ela esteja em relação a essa, ela tá bem mais saturada que o natural, que o normal, e a gente consegue ver uma semelhança aqui entre as duas. Eu particularmente consigo ver, tá? Uma semelhança entre as duas. Eu vou até colocar aqui a foto original, ok, com a foto tratada. Pô, a gente realmente conseguiu puxar a referência da IA para nossa imagem. Eu acho que deu certo, não deu? Show de bola, eu gostei. Agora eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, eu vou salvar isso aqui, tá?
colocar MNP. Deixa eu salvar aqui. MNP. Beleza. E agora eu vou fazer alguns ajustes por conta própria. Tá? Agora eu vou fazer os meus ajustes. Ajuste fino. Ajustezinho que a gente faz aqui rapidinho, só pra gente ter um comparativo de imagem referência total com a IA e de uma imagem com um pouco mais de criatividade, tá? Um pouco mais de liberdade criativa, eu diria, tá? E aí talvez eu adicione o que aí? Talvez um flare, tá? Nada tão absurdo não. Talvez um flare, talvez umas partículas no ar, né? Mas uma coisa muito interessante, assim, uma coisa que, me desculpem aí, inteligências artificiais do dia 14 de abril de 2025, é muito bom frisar a data que eu tô falando isso, tá? Mas vocês ainda não chegaram numa resolução natural de uma foto dessa, tá? Me desculpe, mas sinceramente, se eu der esse zoom aqui, dá pra entender, né? Estamos aí com no mesmo ângulo basicamente das fotos. Isso aqui é uma foto, isso aqui é a inteligência artificial. E agora a gente entende o porquê que a gente ainda tem muito fôlego, ou talvez nem tanto, mas a gente ainda tem fôlego para trabalhar, ganhar dinheiro e etc. sem sofrer muito. Porque, cara, ainda não é a hora da gente falar, putz, agora eu perdi meu emprego de fotógrafo ou de pós-produtor. Cara, não tá na hora, tá cedo demais pra você entregar os pontos, cara. Calma, tá? E eu acho que para quem quiser trabalhar com isso mesmo, nunca vai você nunca vai perder isso. Depende do que você vai fazer com essas habilidades, entendeu? Então, relaxa, cara. Relaxa até certo ponto, tá? Se você não tá estudando inteligência artificial e etc, se você não relaxava, não. Eu parti pra cima, cara. Mas vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. E deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer aqui agora? Pra melhorar um pouquinho mais essa imagem, tá? Vamos lá. Cara, sinceramente, não tem nem muito mais o que fazer. Sinceramente, não tem muito mais o que fazer. Luzes, overlays, etc. Só pra deixar tudo um pouco mais interessante. O problema de eu colocar uma coisa assim é porque se eu adicionei luz, eu preciso adicionar sombra, tá? Claro, se eu for seguir, né, a física, se eu for seguir a realidade, tá? Eu adicionei luz, eu preciso adicionar sombra. O problema é que a sombra aqui, se eu adicionar, vai ficar muito artificial. E essas sombras que já existem aqui na parada, teoricamente elas teriam que sumir, porque eu tô mudando a luz do lugar, entendeu?
quando eu mudo a luz do lugar, eu mudo as sombras que estão sendo projetadas naquele lugar. Então é arriscado fazer isso aqui, tá? Eu não sei se é a melhor das ideias. Talvez assim, bem sutil, não dê tanto a impressão, ó, de que até aumentar, até por mais pra cá assim também, como se estivesse realmente vindo de uma, não de uma fresta, mas de uma janela maior, enfim, de algum lugar assim. E aí aqui eu posso até dar uma brincada com ah, algumas partículas aqui, bem, bem sutis mesmo. Põe 10 aqui. Não. Isso. Não coloquei, por exemplo, o noise, né? Essas partículas aqui estão bem horríveis. Talvez eu coloque também o que? Tô com o chat GPT aberto aqui porque eu ia até mostrar pra vocês, mas não precisei, tá? Talvez eu coloque até uma fumaça, vamos lá. Smoke overlay. Talvez eu até coloque uma fumacinha no pão de queijo. No pão de queijo faz sentido, tá? Naquele bule ali eu não vi sentido nenhum. Deixa eu ver se esse aqui funciona. O bom de usar esses overlays assim, com a máscara invertida, é que você pode fazer isso, sabe? Esses flips malucos assim, que não parece. Não parece que tá flipado, entendeu? Você vai só revelando onde você quer ali. E aqui realmente é aí. Essa, deixa eu pôr um screen aqui mesmo. Beleza? Essa fumaça sim pareceu real, porque a do bully da inteligência artificial, porra, olha isso aqui. Tá muito zoado isso aqui, tá feio. Tá feio, feio, feio. Agora essa aqui não, essa aqui ficou bonitinha. Deixa eu só dar uma mudadinha na cor dela. Um pouquinho avermelhada, só pra entrar no esquema aqui da cor, tá vendo? A diferença, branca, fumaça de cigarro e a fumaça no ambiente, bonitinho, tá? Então, o que eu gosto? Eu gosto muito de flare, cara. Eu acho que vale a gente tentar colocar um flare aqui. Eu tô no Google, tá, gente?
Tô no Google só digitando flare. Então não tô fazendo nada além disso. Aqui, esse aqui é um pouco exageradão, mas eu acho que dá para usar algumas partes dele, tá? Ó, isso é bem exagerado. Porém, dá pra gente usar um pouquinho dele aqui, ó. Como quem diz, ó, tem uma janela ali, sacou? Ó, diminua ainda mais. Quero só os elementos do flare. Vamos lá. Beleza. Legal. Deixa eu desencargo aqui. Né? Garantir que esse flare não vai atrapalhar. Ó. Eu tô fazendo aqui esses ajustes achando que, né, tá tranquilo, porque, pô, imagenzinha pequena, essa imagem tá gigantesca, tá? Olha o tamanho dela na tela e ela tá com, olha lá, olha o tamanho dela na tela e ela tá com 17% de zoom, gente. 17, olha o zoom total, olha que coisa linda, cara. Esse é o zoom total dessa imagem, tá? Agora aqui, ó, só porque eu adoro fazer isso. Aí a gente não sabe se isso aqui é Júpiter, o Sol ou um pão de queijo, tá? Beleza, agora aqui a gente sabe que é um pão de queijo, entendeu? Foto. Bem, essa é o meu único ajuste. O único ajuste que eu faria é esse, tá? Eu não faria mais ajustes. Eu acho que esse aqui eu vou até salvar para MNP2. E é isso, gente. Agora nós temos aqui 3 versões, 4 versões da mesma imagem. Original, gerada por IA, pós-produzida com referência na IA e pós-produzida com um pouquinho mais de liberdade e toque nos detalhes, entendeu? Fumacinha, um flarezinho, uma luz vinda ali do além, tá? Só para mostrar o pão de queijo pra galera do jeito certo, tá? Então, aqui nós vamos, eu vou colocar as 3 imagens ali, só salvar aqui porque tá gigantesca, tá? A imagem. Eu já vou direto aqui mesclar tudo isso, dar um merge aqui. E assim, gente, tá pesado, tá pesado desse tanto aqui por causa dessa quantidade aqui, ó, quantidade de imagem, tá? Eu fui colocando, duplicando as imagens para gerar efeitos sobrepostos, tá? E quanto mais pixels eu preencho da minha prancheta em cada layer, mais pesado o meu arquivo fica, tá? O ideal não é fazer esse tanto de duplicação, o ideal é você trabalhar de um jeito mais otimizado, tá? Não é esse caso aqui, esse caso não é uma aula de otimização de layers, tá? Mas só para vocês saberem, tá pesado por causa disso, tá? Deixa eu abrir aqui, né, um arquivo normal assim, só para eu colocar aqui. Nossa, tá muito grande essa imagem, que coisa linda, olha isso, isso é maravilhoso. Tá, vou colocar desse tamanho aqui mesmo, porque aí eu aumento aqui, aqui e aqui eu estico um pouco mais. Tá, vamos lá. Essa aqui é a minha. Essa aqui é a original. Pequena, né? Pequenininha. Original.
Essa aqui é a referência. Não tá pequenininha de tudo, mas tá. Essa aqui é a referência, né? E deixa eu ver. Qual que era a minha? Era assim, né? Essa aqui era a sem o ajuste fino, né? Sem o que final. Beleza, aqui. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Imagens juntas. Aqui. Eu vou até me deixar. Não. Eu vou até me deixar pequenininho aqui. No cantinho. Que eu vou aumentar isso aqui. E agora a gente tem as 4 imagens que a gente usou. Aqui a imagem original, aqui gerada por IA, aqui a manipulação com base nessa referência, tá? E aqui a manipulação com um toque a mais, tá? De detalhe que eu coloquei ao meu gosto, tá? Bem, essas são as variações. Eu quero que você me fale aqui o que você achou, tá? Qual que você prefere de verdade? Pode falar, cara, eu prefiro a inteligência artificial, eu quero que você se lasque pra lá e tá tudo bem, cara. Se você preferir essas bolas de beisebol assadas, tá tudo bem. Agora, não, tô brincando, viu? A inteligência artificial tá fazendo um ótimo trabalho, de verdade. Vocês que trabalham com imagens, se cuidem. Não no sentido de vocês estão perdendo seu emprego. De fato, vocês perderão os seus empregos se vocês não estudarem, se vocês não acompanharem a evolução das coisas, se vocês acharem que as coisas não mudam, se vocês acharem que vocês estão salvos por fazer apenas aquilo que vocês fazem e nunca mudar o método de trabalho, a forma como vocês fazem. Cara, isso aí não é só para fotógrafo, é para qualquer pessoa do universo, em qualquer profissão. Manter a prática, manter a sua profissão exatamente como ela começou até o dia que você for aposentar é, é pedir para ser substituído, cara. Não tem como você viver a vida inteira sem estudar e sem se evoluir no que você faz, no que teoricamente era para você amar fazer, tá? Isso aqui eu amo fazer isso, tá? E a inteligência artificial é uma boa aliada, cara. Ela realmente pode sim tirar o trabalho de muita gente. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, mas eu não vejo ela hoje como uma concorrente minha. Eu não vejo assim. Eu vejo ela como uma aliada e eu espero que você comece a olhar com esse olhar também, tá? Se você é um profissional que foi mais impactado com essa evolução das coisas, se você foi realmente impactado de forma negativa com o surgimento da inteligência artificial, eu de verdade sinto muito. E eu te sugiro correr atrás de aprender sobre o que tirou a coisa que você gosta de fazer, cara. O que te substituiu, tá? Eu não acredito que seja a maioria hoje, tá? Que fui substituído por uma máquina, mas eu acredito que vai ser a maioria em algum momento. E se você não quer que isso aconteça, você precisa começar a se preocupar com o seu conhecimento, com sua evolução, tanto pessoal quanto profissional. Para você primeiro, não se desesperar com as mudanças, porque o mundo, desde que o mundo é mundo, ele muda, tá? E quem não se prepara para as mudanças fatalmente, né, se desesperam,
E é isso, cara. Eu acho que tá aí a prova de que, primeiro, a IA ainda não é perfeita, a IA ainda não faz coisas como resoluções incríveis, tá? E se faz ainda é caro, o que é um empecilho ainda até para clientes, tá? Que vão precisar desembolsar mais grana para fazer um serviço com IA que chegue perto do serviço humano em termos de pixels, em termos de tamanho, porque em termos de qualidade, convenhamos, a IA já faz coisas espetaculares, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual que você gostou. 1, 2, 3 ou 4, tá? Eu vou adorar ver todos os comentários, responder vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Fechou? Valeu, gente. Forte abraço.